Olá, como vão todos? Espero que todos estejam bem, com saúde e em paz. Nós vamos iniciar mais este estudo da doutrina espírita com a prece que Jesus nos ensinou. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje. Perdoa, Senhor, as nossas dívidas, na medida em que perdoamos aos nossos devedores. Não nos deixe cair em tentação. Livra-nos do mal, que assim seja. Nós estamos estudando o livro Evolução em Dois Mundos. Ele é um livro psicografado pelos médiuns Francisco Cândido Xavier e Valdo Vieira. Nós estamos estudando no momento o capítulo 12, que trata de alma e desencarnação, e o item que nós vamos iniciar a leitura hoje é a lei de causa e efeito. O autor espiritual deste livro é o espírito André Luiz. Lei de causa e efeito. Encetando, pois, a sua iniciação no plano espiritual, de consciência desperta e responsável, o homem começa a penetrar na essência da lei de causa e efeito, encontrando em si mesmo os resultados enobrecedores ou deprimentes das próprias ações. Quando, dilacerado e desditoso, grita a própria aflição ao longo dos largos continentes do espaço cósmico, reunindo-se a outros culpados do mesmo jaez, com os quais permuta os quadros inquietantes da imaginação em desvario, tecendo com o plasma sutil do pensamento contínuo e atormentado as telas infernais em que as consequências de suas faltas se desenvolvem, mediante as profundas e estranhas fecundações de loucura e sofrimento que antecedem as reencarnações reparadoras. Contudo, é também aí que começa, sobrepairando o inferno e o purgatório do remorso e da crueldade, da rebelião e da delinquência, o sublime apostolado dos seres que se colocam em harmonia com as leis divinas, almas elevadas e heróicas que, em si agrupando intimamente, tocadas de compaixão pelos laços que deixaram no mundo físico, iniciam, com a inspiração das potências angélicas, o serviço de abnegação e renúncia com que a glória e a divindade do amor edificam o império do sumo bem no chamado céu, de onde vertem mais ampla luz sobre a noite dos homens. Então, o que começou a acontecer aqui? Diante, né, dessas vivências, por mais primitivas que sejam, gradativamente os seres vão tomando decisões. Gradativamente ele vai obtendo o exercício do livre-arbítrio. E, por exemplo, depois de vencer, né, o seu oponente em um combate de guerra por um território ou para defender a sua família ou coisa parecida, naquele momento ele toma a decisão de tirar a vida daquele oponente ou de poupar-lhe a vida, né? E cada decisão dessa vai trazer para ele algo de valor para sua vida, né? Então ele vai enobrecer se ele
Se ele poupa a vida, ele vai se sentir bem, ele vai se sentir nobre, ele vai se sentir assim, melhor do que ele era antes, por ter poupado a vida daquele oponente que naquele momento estava já sem condições de se defender, mas aí ele poupa-lhe a vida, mesmo que posteriormente ele escravize esse ser ou coisa parecida, porque ainda é um homem primitivo, mas ele sente que ele foi nobre por poupar a vida daquele que estava prestes a morrer pelas suas mãos. Ele tinha ali, naquele momento da disputa, a vida do outro em suas mãos, e ele decide poupar, né? Então isso o enobrece. Se ele, nesse mesmo momento, ele movido pelo calor da batalha, pela raiva, pelo rancor, né, seja lá por que for, né, ele culmina com o assassínio daquele irmão, daquele ser que é o mesmo ser, ele vai se sentir deprimido por essa ação. Aquela memória dele tirando a vida do outro que já não tinha mais como se defender, ela vai voltar à sua mente e ele vai reviver aquele momento e vai se sentir novamente deprimido por conta disso. Estou dando aqui um exemplo bem simples para que a gente compreenda que mesmo lá atrás, na coisa mais primitiva, na disputa por terra ou por alimento ou pela própria vida, seja como for, havia já esse rascunho de exercício do livre-arbítrio. E esse rascunho começa a partir de uma capacidade de entendimento adquirida, ele começa a estabelecer uma relação de causa e efeito, né? O ser, por mais primitivo que ele seja, ele começa a compreender essa lei de causa e efeito, porque quando ele retorna ao plano espiritual, então lembrem-se que na leitura anterior ele foi ganhando consciência, ele foi conquistando consciência cada vez mais ampla e cada vez melhor entendimento na medida em que ele retornava ao plano espiritual. Então, nos primeiros retornos ao plano espiritual, ele tem aquela ânsia, aquele desespero de voltar para o corpo físico e para a vida física, que é tudo que ele conhece, que é tudo que ele percebe, que é tudo que os 5 sentidos dele conseguem compreender e ajustar. E aí quando ele vai para o plano espiritual e começa a perceber tanta luz, tanta possibilidade, tanta divergência, vamos colocar assim, do plano material, ele se sente incomodado num primeiro momento e quer voltar imediatamente, né? E isso é natural porque a gente, nessas primeiras encarnações, aquele princípio espiritual que era anterior, está acostumado a esse retorno quase que imediato. Então ele não fica muito tempo na erraticidade, ele vai aumentando esse tempo na erraticidade na medida em que ele vai desenvolvendo consciência de si mesmo e de quem ele é. Na medida em que essa consciência vai sendo desenvolvida e ele vai tendo condições de perceber o que é que ele faz de certo e o que é que ele faz de errado, essa lei de causa e efeito começa a trabalhar, a funcionar dentro da consciência dele. E é por isso que ele se sente ou enobrecido pelas suas ações ou deprimido por essas mesmas ações. Quando ele retorna ao plano espiritual, então ele pode estar dilacerado e desditoso pelas recordações deprimentes que ele tem das próprias ações, né? Ou ele pode estar no outro lado, né, se sentindo enobrecido, né? Esses que estão se sentindo enobrecidos, eles já também começam o apostolado, né, de harmonia com as leis divinas. Só que o que a gente não pode esquecer
é que esses dois seres muitas vezes conviveram juntos. Aquele que está deprimido, desditoso, dilacerado pelas próprias ações e pelo que ele lembra das próprias ações, conviveu com aquele que, mesmo ainda de forma primitiva, mas que se aproximou mais das leis divinas, né? Teve mais harmonia com as leis divinas. E aí começa a ter aquele salto que a gente sempre comenta, né? A gente sempre tem à nossa frente, né? Um pouco adiantado de nós, um espírito superior a nós que já conseguiu mais harmonia com a lei divina do que nós mesmos. E atrás de nós, espíritos que ainda estão em mais desarmonia com as leis divinas do que nós mesmos. Então a gente tem sempre um superior e um inferior em relação a nós, e essa superioridade e inferioridade é relativa. Aquele que está inferior pode nos ultrapassar e a gente pode ultrapassar o outro que está na frente, mas essa harmonização com as leis divinas, elas começam a mostrar, a separar, né, a colocar aqueles que seguem essa harmonia com a lei divina naquele rol das almas que são mais elevadas, que são mais heróicas, que são capazes das ações mais nobres, que são capazes do desenvolvimento moral maior, né? E vão seguindo, porque vão se sentindo enobrecidas pelas suas ações, vão seguindo mais esse caminho da harmonia com as leis divinas, enquanto que aquele outro que está deprimido, está dilacerado, está desditoso com as coisas que ele fez, com as próprias ações que ele fez, ele grita diante de uma aflição por saber que está errado, né? Ele fica ali num espaço cósmico reunido com outros que também têm o mesmo padrão vibratório, que também têm as mesmas dificuldades, que estão com os mesmos, com a alma dilacerada, com deprimidos consigo mesmo, desditosos consigo mesmo, né? E estão lá em vastos continentes lá do espaço cósmico, onde está esses quadros inquietantes. E eles trocam entre si essas imaginações de desvario. E é óbvio que um pensamento contínuo e atormentado, apesar de atormentado, ele é capaz de criar, de criação, né? Então ele vai criando essas telas infernais que depois a gente vai descrever como inferno, e que Dante faz isso nas suas obras, né? Em que as consequências das faltas que você cometeu, dos atos deprimentes, dilacerantes, desditosos que você cometeu das suas ações, vão se desenvolvendo por essa criação mental que está naquele espaço cósmico onde todos têm o mesmo tipo de pensamento. Essas telas infernais, né, vão causar aí coisas que vão... a gente aqui vai ter que usar palavras como loucuras, né? Porque a pessoa vai ficando tão dilacerada, tão desditosa, tão sofrida, tão aflita, que esse estado de desequilíbrio, a palavra que a gente usa para isso é loucura, né? E sofrimento. Então esses quadros de loucura e sofrimento que vão anteceder, ou seja, ela vai estar nesse, aspas, inferno pessoal antes de entrar para uma reencarnação reparadora. Mas nesse mesmo espaço você já tem aquelas almas, né, que vão se harmonizando com as leis divinas, né? E por estarem mais harmonizadas com as leis divinas, elas estão mais acessíveis às potências angélicas, aos espíritos mais avançados e evoluídos que trabalham no serviço do bem, né, com abnegação e com renúncia. Então elas vão já nesse momento do desencarne, ainda de forma incipiente, ainda titubeante, mas vão sendo
orientadas como crianças no pré-primário por professores, vamos colocar assim, que são esses instrutores angélicos, esses espíritos mais avançados do que elas, que vão dando conselhos para que elas prossigam nesse caminho de harmonia com as leis divinas. E não tem assim uma linha divisória que diz a partir daqui esse sujeito para de sofrer e só segue em harmonia com a lei divina e esse outro só sofre e tal. Na medida em que você vai recebendo essas consequências dessa lei de causa e efeito, e na medida em que você vai compreendendo como isso funciona, e como é que você vai compreendendo? Por quê? Porque esses que estão em harmonia estão ainda próximos daqueles que estão em desarmonia e muito provavelmente tem uma relação. Então, por exemplo, isso pode ser uma relação de mãe e filho, de pai e filho, de marido e mulher, de casal, mas há uma relação entre essas, apesar da diferença, né, apesar de uma ter seguido o caminho do bem e a outra não ter seguido o caminho do bem, apesar de uma estar entre a loucura e sofrimento e a outra está sendo orientada por espíritos mais evoluídos, né, por essas potências angélicas, ainda há a relação, né, entre os dois, né? Então, uma mãe não vai querer abandonar um filho, um pai não vai querer abandonar a filha e vice-versa, a filha não vai querer abandonar um pai que foi bom para ela, mas cometeu erros em relação às outras pessoas, né? Ou uma mãe não vai se esquecer do filho e largar o filho para trás, ela vai pensar, pô, podia ter feito melhor do que isso, podia ter orientado ele melhor, e essas relações de socorro começam ali já a ser ajustadas, né? Então, aquele que tem uma mãe mais nobre, na próxima encarnação vai ter ainda uma oportunidade com aquela mãe mais nobre, que vai ter um pouco mais de tempo com ele e que, por estar mais esclarecida, vai prestar mais atenção, vai tentar contê-lo mais, não vai deixar ele seguir aquele caminho que ele estava seguindo antes e assim sucessivamente. E esses retornos reencarnatórios vão sendo já direcionados para esse trabalho, né? E aí o que vai acontecendo? Vai acontecendo que ao reencarnar, aqueles que antes já estavam em harmonia com as leis, vão ter mais tendência, uma tendência maior a permanecer nesse caminho, vão estar mais acessíveis, por assim dizer, e mais em sintonia com as informações que estão vindo dos espíritos já superiores, dessas potências angélicas, né, dos seus espíritos protetores, enquanto que aqueles outros vão estar ouvindo quem? Ouvindo aquele encarnado que tem essa condição. E aí aquele encarnado que tem essa condição de receber orientação de espíritos superiores tem que fazer o trabalho dele e tem que fazer com que aquele espírito que ainda está envolto por essa biosfera de sofrimento, de depressão, né, deprimente e dilacerado, desditoso, aquele espírito, ele vai sendo auxiliado por outro encarnado que está num outro patamar de evolução. Esse é o processo da lei de causa e efeito. Então não tem, não tem nenhum salto angélico de estalar de dedos que o espírito dá um salto de um lado para o outro. Na medida em que esses que estão mais harmoniosos com as leis divinas vão reencarnando e vão orientando, o trabalho deles de orientar, de direcionar os menos esclarecidos para as leis divinas, já vai contando como obra no bem, já vai contando como trabalho e esforço no bem, e isso vai contando também para eles se sentirem também mais nobres. Olha, consegui melhorar aquela pessoa que estava tão ruim, consegui fazer ela dar um passinho na direção certa, então ele também vai se sentindo
fruto dele mesmo, do esforço que ele fez para que aquele se melhorasse. E aquele que se melhorou também vai percebendo que essa melhora é fruto do esforço dele mesmo, do trabalho dele mesmo, de seguir as orientações de quem está um passinho à frente. Esse processo está lá atrás, ainda primitivo, ainda incipiente, ainda começando, para que a gente entenda como é que chega no patamar que está hoje, no patamar de que a gente está vivendo hoje. Então não tem um salto enorme de um planeta primitivo para um planeta de provas e expiações em que as coisas simplesmente acontecem e puf. Não, a coisa vai acontecendo gradativamente, nascimento por nascimento, geração por geração, encarnação por encarnação, vivência por vivência, experiência por experiência, erro por erro, acerto por acerto, causa e efeito o tempo todo, gradativo. É aquele processo, vamos dizer assim, milenar. E da mesma forma que a gente precisa, por exemplo, de centenas de milhares de células para compor o nosso corpo físico, a gente precisa de centenas de milhares de bilhões de experiências para compor quem nós somos espiritualmente. Então as coisas não é um estalo de dedo. Na medida em que a gente vai substituindo as ações errôneas e deprimentes por ações corretas e enobrecedoras e harmonizadas com a lei divina, a gente vai limpando esse conjunto que nós somos, esse perispírito que a gente tem, e a gente vai, a cada passo de caridade, a cada movimento, a cada ação de caridade, é como se a gente estivesse adicionando água limpa na água nossa que está suja. Só que, como a gente tem uma capacidade de manutenção ou de juntar, então, ou seja, o nosso número de células ele é finito, né? Da mesma maneira, aquilo que nos compõe, o conjunto de experiências predominantemente que nos compõe, também é relativamente finito. Então, na medida em que a gente vai esquecendo dos erros do passado, na medida em que a gente vai se harmonizando e se reconciliando com os nossos erros do passado, esses erros que estavam no passado reconciliados passam do status de erro para o status de acerto e passam a contar como acerto e não mais como erro, passam a contar como pontos de harmonização com a lei divina e não de desarmonização com a lei divina. A lembrança é a mesma, né? Mas aquilo que eu fiz de ruim para você numa vida anterior, ele é sobreposto por uma nova experiência nessa vida, e desde que eu faça nessa vida algo de bom para você. Por isso, o Cristo nos ensinou que a multidão dos nossos pecados só é coberta pelo amor. Na medida em que a gente exerce o amor, a gente vai reconciliando essas experiências e essas memórias em nós mesmos e vamos nos transformando. Porque um erro seguido de uma reconciliação, de um perdão, de um movimento, a experiência com aquela pessoa e com aquele ser passa a ser a do acerto. E, consequentemente, ela cobre a multidão de erros que eu tenho anterior. Por quê? Porque houve o perdão entre eu e aquela pessoa. Então, como a última experiência que eu tenho com aquela pessoa é o perdão e a reconciliação, esse perdão e essa reconciliação cobre a multidão de pecados que eu e ela fizemos um para com o outro no passado. E então, quando eu olho para ela, eu não lembro dos erros, eu lembro da última experiência, que é o perdão e a reconciliação. Percebe por que cobre? Essa é a lei de causa e efeito. Vocês me desculpem aí, eu prolonguei aí a explicação nesse item, porque eu acho ele muito importante. Essa mensagem foi dada
em Pedro Leopoldo em 9 de março de 1958 e mesmo assim continua extremamente atual. Eu me despeço de vocês com a prece que Jesus nos ensinou. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje. Perdoa, Senhor, as nossas dívidas, na medida em que perdoamos aos nossos devedores. Não nos deixe cair em tentação, livra-nos do mal, que assim seja.